gente tem que entender que o que move o homem é uma dualidade, né? Uma dualidade entre prazer e medo. Isso é o que move o homem, não tem como fugir disso, né? Lógico, a gente tem que tomar cuidado, deve-se tomar cuidado com a questão do ego. O ego, ele é importante, ele é muito importante. Eu vejo as pessoas criticando, mas você é egoísta, você é isso, você é aquilo, o fulano é isso, fulano, né? A gente tem que saber o momento certo de aplicar o ego, porque se você não tiver ego, que você não se movimenta, você entra numa baixa autoestima. Então, o indivíduo, as pessoas fazem as coisas a priori pela uma busca de prazer, não é assim? Por exemplo, você se sujeita a certas dores, a certas coisas consideradas ruins. Por exemplo, acordar cedo é ruim demais. Eu particularmente tenho essa questão de... é muito dificultoso para mim, porque eu tenho uma função cerebral, vamos dizer assim, meu mecanismo cerebral ele é muito ativo, muito rápido. Então eu tenho dificuldade para dormir e, consequentemente, tenho dificuldades para acordar, porque, né, a minha função cerebral é muito ativa, eu acho que acima da maioria das pessoas, e isso me prejudica nesse contexto, né? Dificuldade em dormir, porque o cérebro fica a milhão, eu sou muito criativo, né? Eu tenho uma criatividade, eu tenho um pensamento muito rápido, então eu tenho essa dificuldade nisso. Mas as pessoas se submetem a esse, eu acho que isso deve ser ruim para todo mundo, né? Então se submetem a isso por uma questão, às vezes, ou de prazer, né? Eu vou me submeter a essa dor, vamos dizer assim, a esse desconforto para obter uma recompensa. Eu vou ir trabalhar para obter uma recompensa, que no caso seria o dinheiro, o poder de consumo, né? E aquilo vai lhe trazer um prazer, ou pagar as contas, né? Quando isso não é suficiente, quando a pessoa não dá muita bola, vamos dizer assim, para esse tipo de prazer, né? Ela julga que a dificuldade é maior, o que acontece? Ela vai fazer ainda pelo medo, né? Ela vai se movimentar pelo medo. Eu tenho medo de não ter condições de me alimentar, ou de comprar isso, ou de ter uma liberdade, né, econômica, financeira, não sei. Medo de alguma coisa. Então ela vai se movimentar por isso. É como um usuário de drogas. O que é usuário de drogas? Né? Aí, lógico, vai entrar a conceituação de indivíduo para indivíduo, por isso que ninguém é igual a ninguém, mas o princípio é o mesmo para todos, né? O usuário de drogas, ele vai conceituar esse princípio, por exemplo, há um risco em você usar drogas, vai ter um malefício, vamos dizer assim. Então, o usuário de drogas, ele vai julgar, lógico, ele julga que compensa passar por aquele malefício, por aquele risco, para obter o prazer da droga. Porque, lógico, se a droga não desse um prazer para o usuário, ele não usaria, se fosse só ruim, né? Porque não existe coisa totalmente ruim, 100% ruim, nem totalmente boa, 100% boa, né? Então ele vai julgar por essas proporções aí, se compensa ou não compensa, ele vai assumir os riscos. E tem pessoas que têm medo dos riscos, eu não vou usar drogas porque o risco da droga é muito alto. Então elas ficam com medo do risco e não usam. Não é assim que funciona? Então, o que move o homem é basicamente isso, não há outro meio, né? Tem a ação como dito, pelo medo, e a ação pela busca do prazer. A Kabbalah já dizia isso, que é um princípio óbvio, né, da movimentação. Até a ação altruísta, vamos ver, ação altruísta, o cara que faz lá a sua ação altruísta, que vai dividir aí com filantropia, etc., não faz isso de graça, não pense que é de graça, que não é. Viu lá uma pessoa na rua, um pedinte, uma pessoa que tem... As pessoas fazem a ação altruísta para obter o prazer, ela tem um prazer com aquilo lá.
porque se ela não sentisse prazer naquilo lá, ela não faria. Então não foi necessariamente de graça, tô ajudando de graça. Não, ela vai se sentir bem, ela vai ter uma recompensa, né? Uma recompensa intrínseca com ela mesma, de prazer, de se sentir bem com ela mesma, porque ela ajudou alguém, fez uma ação altruísta, vamos dizer assim. Então, o prazer foi o combustível motor daquela ação. Não é assim? Nós não fazemos nada. Não fazemos nada se não for pelo prazer, pela recompensa ou pelo medo. Não é? Às vezes você compra uma coisa por necessidade, porque você tem medo de passar aquela necessidade, ou você simplesmente compra por uma futilidade, porque aquilo vai te dar um prazer momentâneo, né? Lógico, aí entra outras questões da banalização da consciência, do vício, né? Eu já falei sobre a banalização ela deve ser a coisas que devem ser banalizadas e outras que não, né? Vai da inteligência de cada um dentro de uma circunstância entender o que deve ser banalizado e o que não deve ser banalizado, compreende? Então daí o vício do consumo, e entra o vício do consumo. Por que a pessoa consome? Está em busca de um prazer, dá prazer. Só que aquele prazer também é um prazer que é passageiro, igual no uso de drogas. Daí a pessoa tende a banalizar a própria consciência em busca daquele prazer continuamente. Não é assim? Tu comprar um tênis, você fica feliz quando você compra um tênis, não é? Um tênis bonito, aquele tênis que você queria, um sapato, né? Você vai ficar feliz, né? Você não gosta nem que a pessoa pise no teu pé por acidente, não é assim? Não é? Acho que com todo mundo é desse jeito. Então, né? Você fica limpando, não deixa, né? Não é assim? Qualquer sujeirinha você já tá limpando. Não era assim? Particularmente comigo era assim, ainda mais quando eu era criança, mais jovem, né? Hoje não ligo tanto, mas antigamente era assim. Então, né? Então daí sente aquele prazer por um tempo, depois passou um tempo, você já dá uma relaxada, aí você já não liga mais, daí tu sai chutando pedra, se for um caso de um tênis, né? Passou 3 dias, já banalizou. Ou tu vai lá e compra, por exemplo, uma moto, um carro, né? Pô, aquilo lá te dá um prazer por um certo período de tempo. Você vai ficar feliz por um tempo. Passou o tempo, aquilo lá já banalizou também na sua consciência. Já não exerce mais o mesmo prazer, né? Não é assim? No começo você dá muito valor àquilo lá e você cuida muito bem, né? Da questão de limpeza, igual eu tô falando. Dá uma polidinha, quer ficar lavando. Depois banaliza, depois relaxa. Não é? Por quê? Porque já não tem mais o prazer, já acabou o efeito do prazer, da dopamina, né? Consegue compreender? Aí relaxa. Então as pessoas que têm um vício, elas têm um vício compulsivo em consumir, elas consomem justamente por isso, porque o prazer passa. Mesma coisa do usuário de drogas. A recompensa, o prazer da recompensa sempre acaba, né? Se você ganhar na Mega Sena, provavelmente tu vai ficar muito feliz. Eu também iria ficar muito feliz. Não sei, durante 1 mês, durante 2 meses, não sei, daí chegaria um tempo que aquilo lá banalizaria. Consegue compreender? De forma que aquela felicidade já não foi banalizada, então ela já não existe mais como no princípio. Isso acontece com pessoas que têm um poder financeiro, né? As pessoas, não que as pessoas os ricos, por exemplo, pessoas bem-sucedidas financeiramente vai sair gastando dinheiro a rodo, só que tipo assim, aquilo lá é uma coisa comum para o indivíduo, não é? Por exemplo, uma coisa que você tem, que você acha banal, que você não dá tanto valor assim, para outro pode ser uma coisa muito valorosa. Por exemplo, um prato de comida, tu come tranquilamente, né? Uma picanha, por exemplo, como uma carne. Tem pessoas que veriam muito mais valor naquilo lá do que você, por exemplo, uma pessoa lá que está passando necessidade, né? Então aquilo lá daria muito mais prazer ter um prato de comida para comer, um objeto, uma moto, quem não tem, um carro, um apartamento, né?
Você consegue entender? Porque as necessidades são diferentes, né? Então quando você tem aquilo lá, ficou banalizado. Isso foi banalizado na consciência. Agora a questão do ego, né? Como eu havia falado, o ego é muito importante ter o ego, né? Se a pessoa não tem ego, ela não faz absolutamente nada, ela entra num estado depressivo, né? Você tem que ter um ego, porque o ego é a autoconfiança, não é? Eu sou bom nisso, então você, vamos dizer assim, explora esse sentimento e isso te leva te dá um gás para prosseguir, vamos dizer assim. Lógico, o ego tem que ter limite, você tem que saber o limite do ego, né? Em devidas proporções, nem exacerbado e nem faltando, porque senão você morre, né? Então, as pessoas, principalmente do Brasil, têm essa cultura, porque, por exemplo, o Romário, que você via que ele tinha um ego muito aflorado, mas eu entendo que ele tinha um ego aflorado com razão. Ele falava, eu sou bom, e ele era bom mesmo. Consegue compreender? Ele falava, eu sou bom, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sou etc, etc. E fazia mesmo. Consegue compreender? Tranquilo, né? Agora você tem que saber medir as circunstâncias e a proporção desse ego em determinadas circunstâncias, não sair menosprezando as pessoas, vamos dizer assim, né? Etc, 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 etc. Compreende? Mas eu particularmente, eu sou igual ao Romário, eu tenho um ego, mas o meu ego não é um ego, não é um ego de, tipo assim, vou falar, aquele lá não vale nada e só eu valho, não é desse tipo. Eu tenho um ego que é ligado muito aos meus próprios talentos, vamos dizer assim, etc, etc, etc. Compreende? Eu não preciso, aquele tipo de ego que eu não preciso necessariamente menosprezar o outro, né? Eu não preciso dar pra, tipo assim, sabe, assim, me elevar o meu ego. Não, eu procuro valorizar os meus talentos, né? Aquilo que eu tenho de bom, assim como eu tenho coisas ruins também, como todo mundo, compreende? E você tem que saber os seus defeitos e saber as suas virtudes. Eu procuro valorizar as minhas virtudes, porque os meus defeitos as pessoas vão falar mesmo, compreende? E principalmente no Brasil, né? Onde as pessoas, você pode ser uma pessoa muito show de bola profissionalmente, dentro dos seus talentos, etc. As pessoas tendem por causa da inveja, a não reconhecer isso. Aí elas reconhecem só depois que você morre, né? Depois que você morreu, você virou santo no Brasil. No Brasil é assim, né? Não, é igual morreu recentemente o Erasmo Carlos. Não tirando o mérito dele, mas tudo bem. Mas tipo assim, ele não era um artista popular, vamos dizer assim. Eu mesmo não ouvia nada, eu só conheço uma música dele, e etc. O resto pra mim era propaganda. Aí o cara morreu e virou o melhor cantor do mundo, compreende? Então basicamente no Brasil é desse jeito, né? Ninguém ouvia o Erasmo Carlos, vamos ser bem honestos, com todo respeito à obra dele, o talento dele, né? Mas eu tô falando dentro desse contexto. A gente conhecia ele, o nome dele e tal, mas musicalmente mesmo eu particularmente só conheço uma música dele, né? Compreende? Então, o ego ele é necessário para subsistência humana, né? Uma pessoa, por exemplo, que está numa depressão, vamos dizer assim, ela já foi o ego para o espaço, porque o ego é que incentiva você a cuidar de si mesmo. O ego é o gás, né? É o gás que dá manutenção da sua própria vida, da sua consciência, dos seus talentos, de procurar melhorar, né? O ego só vai atrapalhar as pessoas, basicamente, que já acham que sabem tudo. Não, já sei de tudo, não tenho mais nada para aprender. Aí se lascou,
Porque você sempre vai ter algo para aprender, por mais bom que você seja em determinado ofício, em determinado conhecimento, tipo de conhecimento, né? Profissional, né? Então aí o ego vai te atrapalhar, porque daí já tá muito exacerbado, já acha que não sabe, acha que já sabe tudo, né? Não precisa ter mais nada para aprender, etc. Pode ter mais nada para evoluir, né? Isso daí tem que ser igual entrar no primeiro dia de serviço, tem que dar um gelo no friozinho na barriga, não é assim? Acontece com vocês? Aquele friozinho na barriga, o medo, aí já entra a questão do medo, né? Da dúvida, será que eu vou corresponder, etc, etc, né? Isso também é importante, porque o medo é importante, né? É muito importante o medo. O medo tem as suas virtudes, como tudo na existência. Então, o frio na barriga e um medo, lógico, tudo em devidas proporções. Se você tiver muito medo também, muito medo, aí tu não vai fazer nada também, né? Consegue compreender? Então tem que ser aquele medo, que é aquela dúvida, é uma espécie de dúvida, mas com controle. Sentir medo, todo mundo sente. Sim, todo mundo sente medo. A questão é se você se sobrepõe a esse medo, porque nós somos seres racionais, e o medo é uma coisa instintiva, uma carga instintiva. Se você usa a sua razão para subjugar o seu medo em devidas proporções e dependendo das circunstâncias. Por exemplo, se estou lá andando na rua, tem dois cachorros pitbull soltos, né? Logicamente o meu instinto vai falar mais alto, né? O cachorro vem pro meu lado, os cachorros, eu não vou esperar, né? A primeira coisa que eu vou fazer é ceder o meu instinto, que é o quê? Pernas para quem a gente quer, não é assim? A carga é instintiva, tem uma explosão de adrenalina no meu corpo, meu coração vai começar a bater muito rápido, carga de adrenalina, né? Por causa da carga de adrenalina, instinto. Agora, se também, dependendo da situação, você tem que usar a racionalidade. Às vezes, o instinto em si não é a melhor opção. Aí tu usa a racionalidade. Por exemplo, se eu tô com um revólver na cinta e vem esses mesmos dois pitbull, eu não vou entrar em pânico, não vou deixar o instinto, o medo instintivo me dominar. O que eu vou fazer? Usar a minha racionalidade, ficar bem calminho, puxar o revólver, chumbo. Consegue compreender? Então a gente tem que ter sempre a inteligência de saber medir as circunstâncias, porque as circunstâncias contam muito nessas questões, né? Por exemplo, tem coisas que você entrar em pânico, né, instintivamente, tu mata a pessoa, igual aconteceu um acidente comigo e etc. Eu sofri uma queimadura, a minha esposa entrou em pânico, outro rapaz que ajudou lá entrou em pânico, prejudicaram a minha situação. Se tivesse ficado com sangue frio, sangue frio. Em situações você tem que ser sangue frio, não deixar o negócio te abalar, né? Ainda mais em situações assim de risco de vida ou morte, risco de acidente, etc. É bom sempre ter sangue frio para você ter racionalidade, para você acessar o teu clean de racionalidade, não o teu clean de instinto. Não só a camada instintiva, mas a camada da inteligência, que é a razão, camada racional, ser racional. Consegue compreender? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, por ter participado desse vídeo. Eu peço para vocês compartilhar, para dar aquele joinha se gostou do vídeo. Se não gostou, dê o seu dislike. Ou se gostou, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos, assim você vai entrar nessa engrenagem de semear um pouquinho de conhecimento, e esse conhecimento vai se multiplicar e vai chegar a mais pessoas. Às vezes não serve para você, mas serve para outros. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado e até a próxima.